Muito boa noite. Já são quase 1 da manhã. Vou dar uma rápida passadinha nos ativos que a gente comentou de manhã cedo. O dia foi infernal. Eu estou aqui no meu quarto de hotel, finalmente com alguma internet. Já regularizei a sessão sala de imprensa. Muito importante ver o que está lá, tá? Porque o dia hoje foi agitado. Teste de estresse dos bancos da Espanha finalmente revelados, uma vergonha, obviamente, né? Uma piada, isso sim, uma piada, todo mundo sabe que é bem maior, mas enfim, chegaram a um número. Moody's aí dando tesourada nos bancos globais, né? Aumentando a pressão, enfim, tem um panorama geral lá de conteúdo de estudo, e acho que é muito importante num dia como hoje acompanhar o que está acontecendo aí. Muito bem. A queda hoje foi grande no Ibov, quase 12%. Deixa eu ver aqui, a Ásia já opera em queda. Mercado americano teve a segunda maior queda do ano. Ibov, que ontem tinha virado positivo no ano, já devolveu. E o índice futuro perdeu aqui o nosso aquele nosso suporte, né? Perdeu no finalzinho do pregão. Muito bem. Entrou aqui no diário, vocês vejam então o cursor para baixo da acumulação, para baixo entrou novamente na acumulação, e eu vendi Bova 11 no finalzinho do pregão, vendi. Entrei vendido mais um contratinho não, uma pequena posiçãozinha em Bova 11, vendido. Engraçado, havíamos comentado no call, né, que toda essa parte inferior teria sido um bear trap, né, a armadilha do urso, e que talvez aqui a gente pudesse ter uma bull trap, a armadilha do touro, né, que às vezes acontece, quer dizer, o mercado você tem uma acumulação e o mercado descompensa para um lado e logo em seguida parece que descompensa para o outro, né, como numa simetria inversa. É engraçado, né, parece que está acontecendo. Bom, mas de fato o volume aqui pelo menos aqui no futuro não parece ter sido lá muito interessante, né, e até alguma hora que eu acompanhei não parecia ter muito volume mesmo. Mas enfim, vamos lá, é uma passadinha rápida, tá? Sem muitas delongas. Petrobras, aqui, agora sim, diário. Um dia forte de queda, tá? Ela lambeu lá os R$20 e a nossa compra havia sido avalizada acima de 19,30, né? Fechou bem ali no suporte. É interessante que ela começa a operar perto de um consenso de valor para os últimos dias, né? Nos últimos tempos. É interessante ver o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Aqui. Mais ou menos aqui. Muito bem. Fica o suspense. Prestes a ser estopado, mas possa não ser estopado, enfim. Vale. A Vale, eu vendi. Quando que eu vendi? Ontem, não, anteontem. Acho que foi anteontem. Foi anteontem. Vendi por aqui. Havia explicado que esse tipo de sinal aqui já é um sinal meio de euforia, né? Então parecia prudente vender. Eu vendi um pouco antes dos 40 reais. Isso, foi antes dos 40 reais. Eu agora não estou aqui com a minha tabela aberta. Mas a Vale é interessante perceber que ela parece que vai voltar para perto de uma faixa de resistência, né? Deve estar adentrando aí. Algo que a gente já vem comentando há bastante tempo, né? Então, atenção, porque pode haver um recuo até uma área de consenso de valor, que a gente vê pelas médias móveis, e
e ficaria mais ou menos na margem dessa faixa aqui, né? Dessa faixa de consenso, não, perdão, essa faixa que serve entre praticamente o divisor de águas entre o mercado um pouco mais otimista e o mercado mais pessimista, abaixo dessa faixa. A Vale é difícil, como ela tem muita volatilidade, é difícil de marcar exatamente ponto de suporte e resistência, né? Então é algo que a gente já vem discutindo bastante aí nos calls. A Gerdau, então, um tombo feio. Parece que eu zerei bem aqui, eu me lembro, eu zerei perto de 18 e só seria comprador acima de 18, né, com convicção, e não mostrou. Então veja a importância, né, de ter um bom parâmetro. Não mostrou. Agora também ela vem buscar uma área de suporte nessa faixa aqui, e vamos ver o que acontece. Já enterrou para dentro de uma área de consenso de valor aqui nas médias móveis, tá? Muito bem. Use Minas, que é o nosso ativo, né, que queremos observar. Não tem que falar, né? Não tem que falar. Queda, enterrou para dentro do martelo, que havia sido uma faixa de preço rejeitada. Péssimo sinal. Exclusive, perdeu ali, ó. Tá perdendo aquele suportezinho ali. Tudo indica que pode vir buscar essa faixa aqui, que é bem importante, ó. Pega aqui. Isso seria por volta dos R$6. Tá vendo como para baixo o santo ajuda? Nada me chama a atenção aqui. Cada vez menos, né, para falar a verdade. Mas enfim, é um ativo que está sempre em voga aí, né? O pessoal pede, acho que o pessoal deve estar encalacrado, né? Fica ansioso. Então tá aí. Siderúrgica Nacional é aquele que a gente se propôs a cuidar. Perdão, os Minas, né? Siderúrgica Nacional agora. SN, cadê você? Eu juro que hoje eu vou ficar acordado até as 2 da manhã, né? Tô fazendo qual essa hora, ó, perdendo aqui ainda. Bom, esperança última que morre, né? Ainda posso te dizer que tá perto aí, lutando numa faixa de suporte por volta dos R$12, tá? Fechou a 11,95. Mas é complicado, né? Outra que tem situação complicada. Apesar daqui dos indicadores já mostrarem, né, o MACD cruzado, o histograma já positivo, com divergência de alta, eu tenho divergência aqui no FR, tenho estocástico sobrevendido, mas o que vai mandar mesmo é o preço, tá? O preço tem que mandar, e eu tenho resistência forte em 12,50. Isso todo mundo já está careca de saber, todo mundo que acompanha, espero que tenha anotado esse valor, tá? OGX, problema, mais perto dos 9 que dos 10 agora, vejam, ela sai dos 10, né, não consegue manter os 10 aqui, foi ontem, e agora vem para os 9, né, normal, padrão dela, entre 9 e 10 nesses últimos, praticamente esse último mês inteiro, entre 9 e 10. Então, tá aí. Se o cenário piorar, poderia vir aqui, talvez, 8,30, mais ou menos, essa região, né? Agora, sinal de alta, melhorzinho, só acima de 10, claro, né? 10,20, com um pouco mais de folga, sabendo que aí tem pedreira na região dos 11. MMX, que nós estamos incluindo aqui nas commodities, porque afinal é uma mineradora, né? Bom, a MMX tinha rompido dias atrás essa importante aqui, né? Mais ou menos essa faixa aqui foi, mas bom, quem sabe tá fazendo pullback, né? Vamos ver. Essa alta aqui foi importante, tá? Assim como muitos ativos que a gente vai ver, essa última perna de alta foi bem importante. E se a gente leva para o amplo aspecto do mercado, né, é justamente quando ele está mais perto da faixa superior da acumulação, né, falando em termos de índice. Então, de repente aí
a gente fica aí um sinal de alerta, que isso pode ser um pullback e isso aqui pode até não configurar como uma correção um pouco maior, como deve acontecer em vários ativos. Eu agora estou meio sem cabeça para pensar, mas antes eu tinha pensado que talvez essa queda tenha sido, eu não lembro qual foi bem o caminho mental que eu percorri, mas que talvez essa queda de hoje de quase 3% tenha sido talvez um pouco exagerada, assim, um pouco fruto de ânimo exacerbado, nervosismo, porque afinal do que saiu aí a Moody's dando downgrade nos bancos, todo mundo estava careca de saber, inclusive assim, foi melhor que esperado, porque o Morgan Stanley, ele mesmo achava que ia perder 3 degraus, ele mesmo se dizia, né, eu sou podre, eu vou tirar nota ruim nessa prova. E a Moody's deu uma classificaçãozinha melhor para ele, cortou só 2. O único que perdeu 3 foi o Credit Suisse. Então não era algo assim que pegou o pessoal de surpresa. Os bank stress no mercado dos bancos espanhóis também não, porque todos passaram, né? Oficialmente todos os bancos passaram no teste de estresse. Quer dizer, uma piada, todo mundo sabe que eles estão podres e parece que o resultado ficou precisariam de 50 e 62 bilhões de euros, né? Então, eu não sei, acho que não teve nada assim de muito relevante para justificar uma queda dessas aí. E muito bem, acho que repassamos todos aqui, né? Petro, Vale, OGX, Gerdau, Uzi Minas, Cerveja Nacional e MMX. Amanhã a gente faz mais completinho, tá? Mas já vou encerrando aqui para editar e postar logo e já entro com uns mais 3.